que esta casa funciona como um oásis no deserto. O que seria um oásis? Um oásis normalmente é composto principalmente por uma fonte de água para se beber, para saciar a sede. E normalmente junto à fonte, compondo o oásis, há um conjunto, uma paisagem, um abrigo, uma sombra, uma acolhida para aquele momento tão precioso de descanso, de restauração, para seguir a jornada. Porque o oásis é apenas um ponto de apoio. E aquele que então ali se refaz, está em uma jornada. E essa jornada possui uma origem, assim como possui um caminho. E este caminho também é composto por um destino. E assim somos nós. Nós estamos em um caminhar. Começamos, não fazemos ideia de onde foi. Sabemos que estamos caminhando e nem sabemos há quanto tempo esta caminhada já dura. E muitas vezes o caminho é tranquilo, muitas vezes o caminho é trabalhoso, por vezes é tão fácil encontrar repouso, é tão fácil encontrar abrigo, água, alimento, mas por vezes parece que o caminho se faz tão árido, tão deserto, ou até tão cheio de pedras, e por vezes nos sentimos tão sozinhos. Às vezes passamos dias caminhando, nos sentindo sem rumo, mas existem no caminho os oásis, os encontros com aqueles momentos de restauração. E a gente sabe que nós estamos em um planeta que é conhecido e que nós aprendemos nesta doutrina que este é um planeta escola. Aprendemos também que a espiritualidade nos informa que este planeta também é um planeta hospital. E até em algumas informações, este planeta pode até se assemelhar a uma determinada prisão. E a gente sabe que essa é uma escola, porque todos nós estamos aqui por uma única razão: aprender, aprender, aprender e aprender.
Aprender sobre o quê? Para quê? Aprender, acima de tudo, sobre nós mesmos. Aprender sobre quem somos, como funcionamos, e aprender sobre como nos relacionamos conosco e com tantos semelhantes a nós. E essa escola, todos somos aprendizes. Nesta escola, todos estamos buscando o autoconhecimento. E como nós não estamos aqui pela primeira vez, e como dentro da nossa condição, nós ainda precisamos compreender sobre os nossos pensamentos, porque nós somos, como nos lembra Joana de Ângeles, nós somos o que pensamos. Mas afinal, o que pensamos que somos? E como pensamos naquilo que somos e que sentimos? Porque conforme nós pensamos e compreendemos aquilo que pensamos, nós geramos em nós mesmos sentimentos. E esses sentimentos definem muita coisa nas nossas vidas. Porque é através do pensamento que criamos compreensões. Essas compreensões podem ser que nós as aceitemos ou não, podem ser contrariedades, podem ser não aceitações, podem ser confusões. E conforme nós compreendemos o que acontece conosco e nas nossas vidas e nas nossas relações, nós geramos sentimentos. E esses sentimentos, eles podem nos trazer paz, podem nos trazer inquietação, podem nos trazer aflições, podem nos trazer sofrimentos e muitas vezes enfermidades. Então, nós estamos em um estágio em que os nossos pensamentos, pela nossa capacidade de compreensão, eles por vezes nos confundem, por vezes não os entendemos, e aí geramos sentimentos, e esses sentimentos temos dificuldade de lidar com eles. Haja visto que muitos de nós carregam em si mesmo sentimentos que trazem dores, sentimentos que trazem lembranças tristes, sentimentos que trazem mágoas, rancores, revoltas, sentimentos que construíram de alguma maneira enfermidades psíquicas. Haja visto, estamos em um tempo de depressão, estamos em um tempo de sentimentos que nos atormentam, estamos em um tempo de enfermidades, por vezes não explicadas. Por quê? Porque dentro dessa nossa realidade, nós temos dificuldades ainda de lidar, e essas dificuldades nos fazem, então assim, nos equivocar. E às vezes
nós não aceitamos ou não admitimos que estamos, porque temos dificuldade de admitir que somos magoados, temos dificuldade de admitir que guardamos revolta, rancores, temos dificuldades de admitir as nossas dificuldades, de compreender, de aceitar que as contrariedades, elas são muitas nas nossas vidas atualmente. E contrariedade é algo que nos machuca profundamente. Existe até uma música que é do Djavan, que fala: feito contrariedade de filho. Algo tão forte na vida da pessoa, que há um tempo atrás se falava que contrariedade de filho matava, destruía a pessoa por dentro. Dependendo da contrariedade, da decepção que a pessoa vivia, e nós temos ainda esse desafio. Dependendo da decepção, dependendo da perda, dependendo do que a vida nos impõe, nós temos dificuldades de aceitar. E essas dificuldades nos derrubam. Essas dificuldades por vezes nos adoecem. E temos grandes desafios pela frente. E é por isso que esta terra é uma escola, porque nós precisamos aprender a lidar conosco, a lidar com os outros. Precisamos mudar, transformar cada vez mais a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de compreender as coisas, a nossa maneira de lidar com as situações da vida. E quanto mais o tempo passa, mais maturidade, mais aceitação, mais maneira harmônica de vencer e enfrentar. E é uma terra hospital, porque nós não fomos criados para a mágoa, nós não fomos criados para o ódio, nós não fomos criados para o rancor. Todas as vezes que nós guardamos mágoas por muito tempo, todas as vezes que nós guardamos rancores por muito tempo, todas as vezes que nós alimentamos ódio, o que acontece conosco? Nós adoecemos. É inevitável. Então adoecemos porque algo não está de acordo com a harmonia do nosso ser. Porque todos nós nesta terra somos regidos por uma lei. É uma lei maior, não é uma lei terrena, é uma lei divina, é uma lei de causa e efeito, é uma lei de ação e reação, é uma lei perfeita, é uma lei de amor. E quando Allan Kardec perguntou para os espíritos, lá na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, ele perguntou: onde está escrita essa lei? A lei divina. E os espíritos responderam, simples e direta a resposta: na consciência. Na consciência. Mas nós nos perguntamos: o que é e onde fica a consciência?
o que é para nós a consciência e onde fica essa tal consciência. Se nós buscarmos no dicionário, no Google, na inteligência artificial, nós vamos encontrar as definições, né, de consciência. E as mais comuns, que a consciência é a noção, a ciência que nós temos, a percepção que nós temos de nós, da vida, das coisas, do mundo. É a percepção que nós temos de um todo, onde nós nos localizamos, onde nós nos identificamos, enfim. Mas, quando nós consultamos a codificação, as mensagens dos Espíritos, os esclarecimentos, nós vamos começando a perceber que é um pouco mais do que isso. Nós vamos começando a perceber que a consciência, em verdade, somos nós. Em essência, criaturas centelhas divinas. Que a consciência somos nós, criados à imagem e semelhança do nosso Pai. E Jesus falou para nós sobre o tamanho que somos e que muitas vezes não fazemos ideia. Quando Ele afirmou que o reino dos céus está dentro de nós. E a gente se pergunta, mas dentro onde? Que reino é esse? E Ele ainda disse: podereis fazer as mesmas coisas que eu faço, e ainda maiores do que essas. Isso é Jesus que nos afirma sobre nós. E nós aprendemos nesta doutrina que nós somos criados simples e ignorantes. Simples. O que seria simples? Simples, como se tem uma semente? Simples, como se tem uma fagulha de luz? Simples, como uma gota d'água tão poderosa? Simples, mas sem ainda a verdadeira noção do que somos. E somos colocados no processo evolutivo para exatamente neste processo despertarmos todo esse potencial do que somos. Então, quanto mais tempo vivenciamos, quanto mais experiências temos, quanto mais estudamos, quanto mais buscamos, mais nos expandimos, mais nos descobrimos e mais vamos percebendo a grandeza que está dentro de nós. Mas isso não é tão simples, né? Porque quando nós nos observamos, a gente vai percebendo que a gente às vezes se pega ou se paralisa em pequenas coisas. Dizem que não se tropeça em montanhas, a gente tropeça em pequenas pedras. E às vezes
o dano é grande. Porque é exatamente nesses detalhes tão pequenos e simples que precisamos estar atentos. E esses detalhes nós vamos entendendo que é a nossa própria vida. Que quando Jesus falou para nós que nós poderíamos fazer as mesmas coisas que ele fazia, a gente se pergunta, mas o que é que ele fazia? Ele removia montanhas, ele demonstrava uma força física descomunal, ele empurrava um navio sozinho para mostrar que era o super-homem. Não. Mas Jesus, quando veio a esta terra, ele disse que ele tinha vindo não para alterar a lei, porque a lei divina é imutável, mas ele tinha vindo para fazer cumprir a lei. E que lei é essa que ele veio fazer cumprir? Essa lei está no maior mandamento que ele deixou. E qual é esse maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, de toda a tua alma, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ele ainda disse que toda a lei e os profetas estava inserida, toda a lei estava inserida neste mandamento. Então Jesus estava nos falando da lei de amor, porque é o amor a única força capaz de nos revelar quem somos. E ele, quando veio numa época difícil, em que havia muito conhecimento naquele tempo, e o conhecimento era para alguns, mas ao mesmo tempo havia muita brutalidade, violência, domínio, crueldade. Havia violência no sentido de tortura. As pessoas podiam atirar pedras em quem cometia pecados. Os homens, donos de propriedade, poderiam torturar, poderiam dominar, fazer coisas horríveis, porque era permitido. E ele veio mudar este cenário. E exatamente ele começou a mudar quando ele disse que outrora já foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. E nós já percebemos que essa lição nós já aprendemos, não é? Porque a gente tem facilidade de orar para os nossos inimigos, não é verdade? A gente tem uma facilidade enorme de orar por aqueles que nos perseguem. A gente tem uma facilidade muito grande de aceitar os erros alheios. Nós temos já neste tempo, em 2025, uma facilidade enorme de perdoar. Seria bom se fosse assim. E ele nos disse, lá no Sermão da Montanha: bem-aventurados. O que é ser bem-aventurado?
O que vocês acham? O que é uma pessoa ser bem-aventurada? Pode falar. Feliz? O que vocês acham? Fulano é um bem-aventurado, feliz, abençoado. O que a gente pode entender quando Jesus disse, bem-aventurado o misericordioso, ou melhor, bem-aventurados os misericordiosos. E o que é misericórdia? O que nós entendemos por misericórdia? Oi? Empatia, perdão. Alguém me fez uma coisa muito difícil de aceitar. Eu estou sofrendo muito pelo que ele ou ela me fez. E isso eu vou orar por aquela pessoa. Eu vou pedir a Deus que guie os seus passos e que possa iluminar a sua consciência, e eu vou fazer de tudo para ajudá-la se for preciso. Eu não vou guardar mágoas nem rancores daquela pessoa. Eu vou desejar que ela encontre o bem. É isso que nós deveríamos fazer, não é? Mas não é isso que ainda conseguimos fazer. Então significa que nós estamos numa escola porque nós precisamos aprender com Ele. Podereis fazer as mesmas coisas que eu faço. Aprender a perdoar. Aprender a entender que perdoar não é um favor ou um benefício que se concede a alguém. Porque quando a gente perdoa, quem recebe o benefício em primeira mão não é o outro. Quem recebe o benefício em primeira mão somos nós que perdoamos. Porque a mágoa é um sentimento negativo em quem está magoado. O rancor é um sentimento terrível em quem está rancoroso. A revolta é algo trabalhoso de se lidar em quem é revoltado. É claro que uma pessoa magoada, uma pessoa rancorosa, uma pessoa revoltada, ela causa desconforto em diversas outras pessoas com as quais ela convive. Mas mesmo que ela esteja sozinha, lá no deserto, vai viajar para a praia, para não sei onde que ela for, sozinha, o sofrimento vai estar com ela. Vai junto. Por que vai junto? Porque a mágoa, o rancor, é uma infração à lei de amor. E essa infração, ela vai de encontro à lei, que não está no livro. Mas afinal eu não trouxe o Evangelho hoje, eu deixei ele lá, porque eu não quero entrar em contato com aqueles ensinamentos. Eu estou muito revoltado. Mas não é lá que está escrita a lei. Lá no Evangelho estão as mensagens escritas para nos auxiliar a lembrar da lei que está em nós, porque nós nos esquecemos dela. E lá na pergunta, no complemento da pergunta, está dizendo: mas por que o homem precisa ser lembrado se ela está na consciência? Porque o homem se esqueceu, ignorou, e acha que pode viver
conforme as suas próprias compreensões. Mas aí ele vem e sofre. Então a pessoa pode ir para onde ela quiser. O desafio é que a consciência vai junto. Existe uma música que diz assim: eu quis fugir de mim, mas para onde eu ia, lá eu estava. Quanto mais eu fugia, mais perto de mim eu ficava. E é assim mesmo. Não tem como a gente fugir da nossa consciência. E por mais que a pessoa queira ignorar a lei, a consciência é uma voz interna que atua constantemente em nossas vidas. A consciência aponta para nós que a gente precisa mudar, que aquilo que estamos fazendo não está correto, que aquilo que estamos fazendo não é saudável, que aquilo que estamos fazendo está nos ferindo e ferindo alguém, que aquilo que estamos fazendo está trazendo algum dano. Mas nós, dentro da nossa condição, temos o tal do orgulho. E o tal do orgulho, ele é danadinho, né? Porque o orgulho, ele não gosta de algumas coisas. Primeiro, o orgulho não gosta de escutar, porque o orgulho faz a pessoa surda. Segundo, o orgulho não gosta de ver, porque às vezes está diante de nós e a gente não consegue ver, porque o orgulho nos faz paralisados. A gente passa anos sentindo a mesma coisa negativa, tendo o mesmo comportamento, a mesma postura, anos afirmando: eu não mudo por ninguém, eu não aceito o que ele ou o que ela fez, eu não perdoo, não farei esse favor. A gente passa fazendo essas afirmativas. Porém a vida, ela tem os seus mecanismos, e os mecanismos da vida nos mostram que nós podemos aprender pelo amor ou pela dor. E quando a gente não consegue aprender numa boa, por vontade, não vou ceder, não, olha, quer saber, eu parei, cansei de sofrer, eu renuncio, eu vou ceder, não dou conta mais de ser assim. Mas nós às vezes não conseguimos fazer isso. O que acontece? Vem a enfermidade, vem o sofrimento, vem o desequilíbrio, vem alguma coisa na nossa história, e não vem como castigo, é muito pelo contrário, vem para nos oportunizar, para a gente parar. Porque se há uma coisa que faz a gente parar na vida, é o sofrimento, às vezes. Às vezes a gente se sente poderoso, se sente e tal, e de repente vem a enfermidade. Aí fulano, nossa, fulano está mais quieto, está mais pensativo. Fulano agora, ele está passando por uma fase mais reflexiva. E às vezes naquele momento, naquela experiência, naquele choque, a gente para um pouco para pensar. E naquele momento de parar para pensar, a gente consegue ouvir a voz da consciência. A gente consegue, pela intuição, entrar em contato com as mensagens. E às vezes, ali cansados de sofrer, a gente olha e fala assim: eu vou mudar. Eu admito, o orgulho tomou conta de mim, a vaidade me dominou e eu me perdi, o egoísmo me fez avarento, me fez guardar e guardar e guardar, e hoje o que eu tenho não me serve para nada. Enfim, falei, reclamei, lamentei, me revoltei,
e agora estou aqui só. Ninguém aguenta ficar perto de mim. E às vezes a gente ainda olha e fala: me abandonaram. Mas será mesmo? E às vezes a gente para analisar e fala assim: quem que aguentaria ficar perto de mim do jeito que eu era? Quem que aguentaria tanta coisa? Por quê? E aí a gente percebe que o poder da transformação, que a cura, que o novo tempo, a nova condição, só depende de nós. Só depende da nossa obediência perante a lei. E a obediência não é obedecer ninguém, não é obedecer o que está no livro, não é isso. É obedecer a nossa natureza. Eu nasci, eu fui criado para o amor. Eu fui criado para a mansidão. Eu fui criado para a simplicidade. Eu fui criado para a humildade. Eu fui criado para aceitar. Eu fui criado para servir. Eu fui criado para amar. Mas eu estou infeliz. Estou doente. Quantos aflitos? Então precisamos refletir, olhar para nós mesmos, mas olhar de verdade, sem culpar ninguém, porque o que os outros fizeram conosco pertence a eles. A partir do momento em que superamos em nós os sentimentos, aquilo que fulano fez é de dever dele recuperar, restaurar, reparar, e é de nosso dever aquilo que nos cabe. E nós não somos totalmente vítimas, porque muitas vezes vivenciamos uma situação difícil na vida e nem nos damos conta que aquilo que veio para nós não é nem um terço do que nós fizemos. Às vezes aquilo, pela misericórdia ou por algumas coisas boas que já fizemos, aquilo foi até amenizado, porque Jesus nos disse que o amor cobre uma multidão de pecados. Então o amor cura tudo. Se nós queremos nos libertar, nós só temos um caminho: aprender a amar, despertar em nós o amor. E não há amor sem perdão, não há amor sem indulgência, não há amor sem benevolência, não há amor sem misericórdia. Bem-aventurados são todos aqueles que alcançaram em si uma condição em que a lei de amor e as suas ações, os seus pensamentos e sentimentos se harmonizam, e ele é paz, e ele é saúde, e ele é ação benéfica, e ele é positivo, ele é alegre, ele é feliz, ele é um servidor natural do bem. Aquele que consegue perdoar naturalmente, sem grandes esforços, é um bem-aventurado, porque ele encontrou um caminho de estar sempre em paz. Porque se a gente alcançar a condição de não se ofender, olha que maravilha! Se a gente encontrar a condição de não se revoltar, olha que maravilha! A gente não vai adoecer mais dessas coisas. Se a gente alcançar a condição de aceitar as coisas como elas são e trabalharmos com tranquilidade e confiança para mudar para um jeito melhor que a gente acredita que seja, a gente não vai sofrer tanto com algumas enfermidades como nós sofremos atualmente. Então percebemos que a vida, ela só tem um caminho, e esse caminho se chama evoluir.
E quanto mais evoluímos, mais de encontro à consciência nós vamos. E quanto mais consciência, menos sofrimento. Quanto mais consciência, menos enfermidade. Quanto mais consciência, mais paz. Porque quanto mais consciência nas nossas vidas, mais noção temos de nós e de tudo. Quanto mais consciência, mais Deus se revela em nós. Quanto mais consciência, mais somos como Jesus nos falou, o reino dos céus, em pessoa, através da simplicidade, através das nossas atitudes. E então, a vida ela é uma escola todos os dias. Eu me lembro quando eu era menino, na minha cidade natal, lá no sul da Bahia, pouco tempo, né? Estou com 63 anos, eu tinha na época uns 8, 9, então já tem um tempo. Mas toda cidade do interior tinha umas coisas, e uma delas era o ferreiro. O ferreiro naquela época tinha um papel importantíssimo, porque era ele o responsável por criar ferramentas, instrumentos. Ele criava ferradura para os cavalos, ele criava dobradiça para as cancelas, ele criava o ferro de marcar boi, ele criava ferramentas diversas que as pessoas precisavam, porque era tudo de ferro. Então o ferreiro tinha serviço, e lá o seu José tinha lá na rua lá de casa a sua oficina. E a gente, menino, tinha muito o que fazer, a gente queria, né, se divertir. E lá no seu José tinha um negócio que era muito divertido. A oficina dele era composta por uma superfície de ferro, que era chamada de bigorna, que aquela bigorna era uma superfície onde ele colocava o metal quente para poder moldar. Ele tinha lá os martelos, as marretas dele, e tinha lá no canto um forno a carvão. E aquele forno, ele era soprado por um negócio chamado fole. O fole era uma engenhoca que tinha um saco de couro e uma boquinha. E aí tinha uma alavanca que puxava, ele enchia de ar e soprava, enchia e soprava. E aí ele soprava em cima da brasa. E aquele negócio era divertido demais. A gente, menino, fazia fila para ficar lá só puxando fora, só para ver o carvão virar aquela brasa muito acesa, e o seu José pegar aquele pedaço de metal bruto, botar ali dentro, e dentro de e ele colocava e falava assim: puxa o fole. E a gente, opa, agora mesmo. E aí com o tempo, e a gente fazia fila, e com o tempo, daí a pouquinho, aquele metal virava uma brasa, igualzinho às outras, o carvão. O que ele fazia? Ele pegava o metal, que agora não é mais tão duro, está quase derretendo, ele vinha até pingando, né, aquelas gotas de fogo, e ele chegava com aquele metal na bigorna, botava lá em cima, pegava a marreta, e batia de lá, e virava, e batia de cá. Da pouco esquentava de novo, esfriava, ficava duro de lidar, ele voltava. Várias etapas. De repente aquele metal virava uma ferradura, virava uma dobradiça, virava um instrumento útil. Mas eram várias vezes que o metal era amolecido até ganhar forma e utilidade. Eu fico me lembrando disso porque, gente, não é por nada não, mas a gente às vezes é tão endurecido, às vezes a gente é tão resistente, feito um metal bruto, que a vida precisa nos levar ao forno. E alguns irmãos nossos, pessoas muito próximas, parece que estão puxando fole, aquecendo as nossas experiências,
E a gente vai sentindo a situação difícil. E de repente vem, a gente está ali, meio, daqui a pouco a vida parece que pá na nossa consciência. E a gente, ai meu Deus do céu, o que eu fiz? E aquilo vai, aquelas pancadas, é o martelo da lei em nossa consciência dizendo: desperta, homem, acorda, rapaz, ô mulher, deixa de fazer isso, vai aqui, e tal, e a gente vai. Aí a gente dá uma melhorada e volta para o forno. E aquilo, de repente, passou o calor. E aquilo que era metal bruto se transformou. E não precisa mais voltar para o forno, porque já está moldado dentro de uma utilidade para a vida, para servir. Porque o instrumento, a ferramenta, aquilo que foi criado ali só tem uma utilidade: servir. E essa é a nossa utilidade na vida, é o nosso destino, é servir. E então, que a vida possa não precisar tanto nos levar ao fogo, e não precise nos aquecer tanto, ou de tantas pancadas, porque afinal de contas, aquilo era em 1970, e nós já estamos em 2025, em que os métodos, em que nós já temos hoje com tanta facilidade um oásis como esse nas nossas vidas, onde a gente recebe lições valiosas da espiritualidade, nos ensinando de forma doce, de forma suave e tranquila, nos mostrando em que nós somos estas criaturas capazes de aprender sorrindo, aprender servindo, aprender limpando, aprender cozinhando, aprender lendo, aprender convivendo, aprender estudando, e retornando para as nossas casas alegres e felizes, percebendo que aqueles que estão lá, por mais difíceis que sejam, não são nossos adversários, não são nossos inimigos, muito ao contrário, são eles os instrumentos, os foles, os fornos que estão a nos aquecer, a nos moldar para a vida, a nos restaurar diante daquilo que fizemos outrora, e que agora nós estamos em um mundo melhor, em um mundo que está prestes a se transformar de provas e expiações, onde há tanto sofrimento e dor, onde há tanta ainda ignorância e tanta desobediência, para um mundo em que nós estaremos mais atentos, estaremos mais regenerados, estaremos mais conscientes, percebendo que não adianta sermos desonestos, que não adianta sermos violentos, que não adianta sermos traidores, que não adianta sermos orgulhosos, que não adianta sermos egoístas, que não adianta sermos rancorosos e revoltados, porque isso tudo só nos traz sofrimento e dor. Que o melhor mesmo é segui-lo, é tê-lo como exemplo, ele que nos ensinou outrora, que ainda nos ensina agora. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os simples, os humildes, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E ele ainda hoje continua nos dizendo: podereis fazer as mesmas coisas que eu faço, e ainda maiores do que essa. Ele, que naquele momento, depois de passar pela tortura, depois de passar pelos espinhos, pela humilhação que tentaram fazer, foi levado àquela cruz, pendurado, com os cravos em seus pés e suas mãos, numa dor imensa do seu corpo físico, olhou para todas aquelas criaturas e disse: Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. E que possamos fazer isso nas nossas vidas.
com todos aqueles que convivem conosco. Pai, perdoa, porque eu já consigo perdoar. Paz em nossos corações.